Olá, pessoal. Nessa aula a gente vai falar sobre recursividade, que é um conceito muito importante e essencial em algoritmos, tanto em programação quanto em análise e projeto de algoritmos. Na realidade, recursividade é um conceito que vai além de algoritmos. Recursividade é um conceito que existe na matemática também, com funções recursivas e outros objetos matemáticos que também podem ser recursivos. E existem situações e elementos da vida real, do cotidiano, que também são recursivos. E aí, para a gente entender o conceito de recursividade em algoritmos, em programação, vamos ver um exemplo de uma função matemática que é recursiva, que é o fatorial. A maioria de vocês já conhecem essa função, né, ou esse operador, mas vamos só dar uma revisada, né? Então, o fatorial a gente usa, né, na matemática o sinal de exclamação. Então, isso aqui é o fatorial de zero. O fatorial de zero é definido como 1. O fatorial de 1 também é definido como 1. O fatorial de 2 é igual a 2 vezes 1, que é 2. O fatorial de 3 é 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. E o fatorial de 4, da mesma forma, é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 24. E aí, de forma genérica, a gente pode definir o fatorial de n como sendo n vezes n menos 1 vezes n menos 2 até chegar em 1, certo? Então, vamos primeiro ver como que a gente pode implementar um método que calcula o fatorial de um número n de forma iterativa, usando um for. Né? A gente pode fazer esse cálculo aqui usando um for. Né? E é essa implementação que eu vou mostrar aqui. Existem variações, tá, para implementar esse cálculo, né? Mas eu vou fazer um cálculo aqui, ó, que vai imitar essa definição, certo? Eu vou começar com o n, vou multiplicar por n menos 1, depois por n menos 2, né? Até chegar em 2, né? Eu nem vou chegar no 1, porque multiplicar qualquer número por 1 não tem nenhum efeito, né? Então eu não preciso multiplicar por 1, tá? Então, aqui nessa implementação, ó, eu uso o parâmetro do meu método como contador do meu for. Então, eu não inicializo o n. O n vai ser inicializado pelo cliente que vai chamar esse método, certo? Pelo código que vai chamar esse método. E eu vou repetir esse for enquanto n for maior do que 1. Certo? Eu vou parar, quando ele chegar em 1, eu vou parar, não vou fazer mais nada, porque não preciso multiplicar por 1. E eu vou decrementar o n a cada passo. Né? E essa variável f vai ser a minha acumuladora, né, que vai guardar esse produtório aqui. Então, eu vou a cada passo fazer o f receber o valor atual dele vezes o n atual. Né? Então, se eu chamar fat de 3, ele vai começar o f com 1, vai entrar no for e vai fazer o f receber 1 vezes 3. E o f vai valer 3 agora. Aí ele vai decrementar o n, que valia 3, agora vai valer 2, e vai fazer o f receber f, que era 3, vezes 2, e aí o f vai receber 6. E eu vou decrementar o n vai virar 1. E ele vai parar o for, porque, né, o n não é maior do que 1. E eu vou retornar o valor esperado, que é o 6. Certo? Então, essa é uma implementação que usa essa definição clássica aqui do fatorial para resolver esse cálculo. Se a gente alinhar essas fórmulas aqui do fatorial, né, dessa maneira aqui à direita, a gente já consegue visualizar o conceito de recursividade dessa função. Né? Basta a gente observar, ó, que o fatorial de 4 é igual a 4 vezes essa multiplicação, que é exatamente, ó, igual ao fatorial de 3. Certo? Então, o fatorial de 4 é igual a 4 vezes o fatorial de 3. E o fatorial de 3, por sua vez, é igual a 3 vezes essa multiplicação aqui, que é o fatorial de 2. Então, essa é a recursividade
que aparece no fatorial de uma forma bem natural. Isso leva a gente a uma definição recursiva, matematicamente recursiva, do fatorial. Então, o fatorial de um número n qualquer, a gente pode definir como n vezes n menos 1 fatorial, certo? Só que isso, claro, eu tenho que ter um caso base, né? Porque se eu não definir, isso funciona, né? Essa ideia de fazer o n fatorial ser igual a n vezes n menos 1 fatorial, só funciona até o n igual a 1. Porque o n igual a zero, se eu aplicar essa fórmula para n igual a zero, o que vai acontecer? Eu vou falar que o fatorial de zero é igual a zero vezes o fatorial de zero menos 1, que daria o fatorial de menos 1, que é uma coisa que não existe, porque fatorial só é definido para números maiores ou iguais que zero. Certo? Então, isso nos obriga, isso é uma coisa sempre presente em fórmulas recursivas, a definir o que a gente chama de um caso base, certo? Então, se o n é zero, a gente define que o fatorial de zero é igual a 1, certo? Se o n é zero, o fatorial de n é 1. Se o n é maior do que zero, aí a gente pode usar a definição recursiva, certo? Então, se você tiver n igual a 1000, você define que o fatorial de 1000 é igual a 1000 vezes o fatorial de 999. E aí, para calcular o fatorial de 999, você tem que aplicar essa fórmula novamente, considerando o n como 999. Então, vai ser 999 vezes o fatorial de 998. E você precisa aplicar essa fórmula recursivamente até o ponto que o n chega em zero, certo? Então, essa é a ideia matemática de recursividade. E isso se estende para programação. A maioria das linguagens aceitam métodos recursivos ou funções recursivas. Então, em Java, a gente pode implementar o cálculo do fatorial sem usar um for. A gente pode implementar o fatorial de forma recursiva. Como que seria isso? Eu vou definir agora um outro método chamado fatr, que é o fatorial recursivo, né? Fatr recursivo, que também recebe um inteiro n e retorna o fatorial desse n. E aí vocês vão ver como essa implementação é parecida com essa definição recursiva, né? Eu vou testar se o n é zero, porque é o meu caso base, né? Então, se o n é zero, eu vou resolver o problema diretamente, porque para n igual a zero, o fatorial é definido como 1. Né? Isso é uma definição do operador de fatorial. Caso contrário, o fatorial de n, né, e esse caso contrário significa que o n é maior do que zero, né, isso aqui não está explícito aqui no código, porque o n pode ser um número negativo inicialmente aqui nesse código, né, mas novamente eu vou assumir que quem for usar esse método não vai chamar ele para um número negativo, certo? Então, caso o n seja maior do que zero, ele não vai entrar no if e vai entrar nesse return aqui. E esse return vai retornar o quê? N vezes fatr de n menos 1. Então, aqui está a recursividade desse método. Porque dentro do método, da definição do método fatr, eu tenho uma chamada para o mesmo método. Só que com um parâmetro diferente, certo? Então, essa é uma implementação recursiva do fatorial em Java. Para a gente entender exatamente como que esse método recursivo vai ser executado na máquina virtual do Java, né, ou qualquer método ou função recursiva vai ser executado em um computador, vamos destrinchar a execução desse método, tá? E vamos fazer isso para um n pequeno, tá? Então, vamos supor que a gente faz a chamada do fatr para o n igual a 3, certo? Como o n é igual a 3, ele não vai entrar nesse if,
certo? Vai passar o if e vai executar esse return. Então, para ele retornar o valor, né, do fatorial de 3, ele vai ter que executar essa expressão, 3 vezes o fatorial de 3 menos 1, que vai dar 2, certo? E aí, para ele calcular esse valor, ele precisa antes calcular o valor dessa chamada desse método, certo? Então, esse return para o n igual a 3 não vai ser executado enquanto eu não executar essa chamada do fatr igual a 2. E o que vai acontecer é que vai ser criada uma nova chamada para esse mesmo método, certo? Mas é uma chamada diferente. Então, essas chamadas recursivas, elas são armazenadas na pilha de execução, que é uma estrutura de dados que a máquina virtual controla para controlar as chamadas de métodos. Isso não é feito só para métodos recursivos, isso é feito para qualquer método. Então, se eu tenho um método A que chama o método B e que chama o método C, essas chamadas de método vão sendo empilhadas na pilha, tá? Então, o A chama o B e depois chama o C. E os parâmetros e as variáveis locais desses métodos ficam armazenados nessa pilha para, em algum momento, quando o método C retornar, ele saber que tem que voltar para o método B em determinada posição e depois tem que retornar para o método A em determinada posição. Então, o que a gente vai fazer aqui é a mesma coisa, só que é o mesmo método em cada ponto da pilha. Só que é o mesmo método, mas com diferentes variáveis, certo? O conteúdo das variáveis é diferente. Então, aqui eu tenho um método que o n está valendo 3, certo? Aí, esse método fez uma chamada recursiva para o mesmo método, mas agora o n vale 2. Então, eu tenho duas cópias de um método, de um mesmo método, tá? Eu tenho duas execuções ao mesmo tempo do mesmo método, tá bom? E aí, quando eu for executar o fatr para n valendo 2, ele, de novo, não vai entrar nesse if e vai entrar no return. E aí ele vai retornar 2 vezes o fatr de 1. E aí ele vai ter que executar o fatr de 1. Novamente, o 1 não é igual a 0 e ele vai entrar no return e vai retornar 1 vezes o fatr de 0. E aí, finalmente, quando ele chamar o fatr de 0, ele vai fazer uma nova chamada para esse método, o n vai estar valendo 0, e ele vai entrar nesse if, que é o nosso caso base. E aí, sim, ele vai retornar diretamente 1. E aí a resposta já está definida, né? Quando ele entrar dentro desse if, não tem mais nenhuma chamada de método aqui. E esse método vai acabar, né? Que é o método quando o n estava valendo 0. E ele vai retornar, né? E isso aqui é a nossa pilha de execução, né? Então isso aqui fica na memória da máquina virtual, tá? Ele tem armazenado que eu estou executando esse método quando o n vale 0, eu estou nessa linha return 1. Quando esse método retornar, ele vai voltar para esse método nesse ponto. E quando esse acabar, vai retornar para esse nesse ponto e assim por diante, certo? Então, como aqui não tem nenhuma chamada de método, nenhuma expressão, é uma expressão constante, esse método vai retornar e vai retornar o valor 1. E aí, ele vai retornar para onde? Para o método fatr, quando o n estava valendo 1, nessa linha aqui, né, nesse return. E aí, o que esse método vai retornar? 1 vezes o retorno desse método, que é 1. Então, vai retornar 1 vezes 1, que é 1 também. Certo? E ele vai retornar para quem? Para quem que chamou esse método? Foi ele mesmo, né? Foi o fatr, mas quando o n estava valendo 2. E aí, esse método agora vai retornar 2 vezes esse valor retornado pelo fatr de 1. Então, ele vai retornar 2. E, finalmente, né, o fatr de 3, que foi a chamada externa, vai poder retornar aqui. Ele vai retornar qual valor? 3 vezes o retorno do fatr de 2, que é 2, então ele vai retornar 6. E esse vai ser o retorno para o código externo que fez a chamada para esse método. Então, esses
aqui a gente foi construindo a pilha, né, empilhando novos métodos que foram sendo realizadas novas chamadas para esse método recursivo, e depois essa pilha ela é desempilhada, né, em ordem inversa, e quando acontece os retornos desses métodos, certo? Agora tem um ponto importante que alguns autores falam, que você não precisa fazer essa execução detalhada para você entender um método recursivo. Porque o que você precisa, um programador, o que ele precisa é entender o conceito de recursividade. E se você olhar só para o código de um método recursivo, você tem que ser capaz de imaginar como que ele vai funcionar. Você não precisa desenhar isso aqui, certo? E na maioria dos casos, depois que você estiver em prática com métodos recursivos, você não vai precisar desenhar isso daqui. E na realidade a gente fez assim, né? A gente fez essa implementação partindo daquela definição recursiva matemática. E, em geral, é isso que a gente faz quando a gente vai implementar um método recursivo. É mais fácil, né, você implementar ele baseado no conceito de recursividade, sem realmente ter que executar passo a passo o que ele vai realizar. Então, como eu disse no início desse vídeo, a recursividade não é um conceito só relacionado à programação, né, mas também a projeto e análise de algoritmos. E existe uma técnica chamada divisão e conquista, que é uma técnica muito usada de projeto de algoritmos, que é uma técnica muito relacionada com a recursividade. Certo? E a ideia da divisão e conquista é o seguinte: você tem um problema complexo que você não consegue resolver, ou é difícil você resolver ele usando uma estrutura iterativa, um for, um while. Então, você vai resolver ele de forma recursiva. Isso não é todo problema que faz sentido você resolver ele recursivamente, mas existem muitos problemas que caem nessa categoria. E aí, a cara dessa técnica, né, de divisão e conquista é essa. Você tem um problema de tamanho n, né, um n, e cada problema, esse n vai ser definido de uma maneira adequada. Né? No caso do fatorial, por exemplo, n é o número, né, para o qual você quer calcular o fatorial. Em alguns casos, n vai ser o tamanho de um vetor, né, o tamanho de uma lista de elementos que você tem que trabalhar. E aí, uma das coisas mais importantes na recursividade é você definir o caso base. E o caso base é um caso quando o n é suficientemente pequeno, de tal forma que você consegue resolver diretamente o problema. Então, no caso do fatorial, a gente pode considerar que quando o n for igual a zero, a gente sabe resolver diretamente, porque a gente sabe que zero fatorial é igual a 1. A gente poderia considerar que quando n é igual a 1, também a gente consegue resolver diretamente, porque ele é igual a 1, a gente pode retornar diretamente, certo? E se o n, né, não é tão pequeno para a gente resolver diretamente, a gente vai resolver ele de forma recursiva. E resolver de forma recursiva é você dividir o problema original de tamanho n em subproblemas menores, né, e são problemas que têm a mesma natureza do problema original. Né? Então, para resolver, calcular o n fatorial, a gente, na realidade, precisa calcular o fatorial de n menos 1, que é um problema igual ao problema original, mas um pouco menor, certo? E aí a gente resolve esse subproblema de forma recursiva, né? E aí está a mágica da recursividade. E a gente combina os resultados desse subproblema, ou dos subproblemas que você gerou, e no final a gente retorna a solução do problema original, que no caso do fatorial, né, a gente resolve o n menos 1 fatorial e depois pega esse resultado e multiplica por n, e esse é o resultado do meu problema original. Então, um método recursivo, né, a gente estou chamando aqui de procedimento recursivo, pensando numa técnica de projeto de algoritmos, né, mas né, se aplica à implementação e à programação também,
ele sempre vai ter dois componentes bem distintos, tá? O primeiro, e muito importante, é o caso base, certo? Que é um caso simples, um caso pequeno, que a gente consegue resolver diretamente, né? Que no caso do fatorial é, por exemplo, quando n é igual a zero, que a gente, por definição, sabe que o fatorial de zero é 1, então esse caso a gente resolve diretamente, sem chamada recursiva, certo? E esse caso é um caso muito importante porque essa é a condição de parada da recursão, também chamada de base da recursão, que é, né, quando a gente começa com um n, com um problema grande, a gente vai quebrando esse problema recursivamente, mas sempre diminuindo esse problema, para em algum momento a gente chegar no caso base, ok? E um ponto importante é que aqui a gente tem um único caso base, que é o n igual a zero, mas na realidade a gente pode ter múltiplos casos base. Por exemplo, a gente pode incluir aqui o n igual a 1 também como um caso base e resolver ele diretamente, porque ele é um caso simples. E a outra parte do procedimento recursivo é a chamada recursiva, né? A recursividade em si. Quando você está num caso que não é tão pequeno, né? No caso aqui da nossa implementação é quando n é maior do que zero, a gente divide o problema, esse problema difícil, né? Esse caso grande, a gente divide ele em um subproblema menor, né? No nosso caso, a gente gera um subproblema de tamanho n-1 e resolve esse cara de forma recursiva, certo? E depois a gente pega o resultado disso e combina de alguma maneira, né? No caso do fatorial a gente multiplica por n e isso vai dar o resultado que a gente espera, certo? E novamente, a gente pode ter múltiplos subproblemas, tá? A gente pode, num procedimento recursivo, ter várias chamadas recursivas, tá bom? A gente vai ver um exemplo disso daqui a pouco. Antes da gente ver outros exemplos de recursividade, eu só queria comentar, né, que existem vários problemas que são naturalmente recursivos. E fica muito simples você resolver esses problemas usando recursividade. Tá bom? Um deles é o que a gente viu, que é o cálculo do fatorial, que já tem uma definição recursiva, certo? Existem vários problemas que vocês vão ver mais na disciplina de estrutura de dados, que são problemas sobre uma estrutura de dados chamada árvore. Ou, na realidade, existem diferentes estruturas de dados do tipo árvore. E essas estruturas, elas são recursivas e os algoritmos para trabalhar com essas estruturas, em geral, podem ser muito naturalmente implementados de maneira recursiva, tá? E tem diversos outros problemas que são naturalmente recursivos. Então, para exercitar esse conceito de recursividade, vamos pensar num problema simples que vocês já conhecem e já resolveram mais de uma vez, tenho certeza, e tentar propor uma solução recursiva para esse problema. Isso é muito comum, tá? É comum a gente ter problemas que a gente sabe resolver de forma iterativa, mas a gente, por alguma razão, quer resolver de forma recursiva, tá bom? Então, o problema é esse. Dado um vetor, no caso aqui eu estou dando um exemplo de um vetor com 5 elementos, dado o vetor, encontrar o maior elemento desse vetor. Vocês sabem resolver isso aqui de forma iterativa, né? Basta percorrer os elementos do vetor, guardando o maior valor visto até cada iteração, certo? E de forma recursiva, como que a gente pode redefinir esse problema? Lembrem que a gente tem que... O primeiro passo para a gente pensar numa solução recursiva, uma definição recursiva para um problema, é você pensar no subproblema ou nos subproblemas, como você subdivide esse problema em problemas de natureza similar, certo? Então, para isso, eu tenho aqui no nosso exemplo um vetor de 5 elementos. Que eu posso definir o problema de encontrar o maior valor em um vetor de 5 elementos como da seguinte maneira. Primeiro, acha o maior valor em um vetor de 4 elementos, composto pelos 4 primeiros elementos do vetor.
E aí, resolvido esse subproblema, como que eu resolvo o problema original? Né? E essa resolução do subproblema é a mágica da recursividade. A gente não precisa resolver o subproblema diretamente, porque ele vai ser resolvido recursivamente também. A gente só precisa saber, dado a solução desse subproblema, que é um problema menor do que o original, como que eu resolvo o problema original. Então, se eu sei o maior valor desse subvetor, que no caso aqui é 7, como que eu resolvo o problema original? Basta eu comparar o maior valor desse subvetor com o elemento que eu deixei de fora. Então, no caso aqui vai ser o 7, que é o maior desse subvetor. Ele é maior do que o 5, então o maior elemento de todo esse vetor é o 7. Se aqui tivesse um número maior do que 7, eu iria ver que esse valor é maior do que o maior desse subvetor e retornaria esse valor aqui, certo? Bom, então como que a gente implementa isso? Vamos supor que o nosso método é esse aqui, um max, recebe um vetor e um tamanho desse vetor, certo? E ele vai retornar o maior valor desse vetor de inteiros, ok? Então, a nossa estratégia é essa, ó. Eu vou fazer uma chamada recursiva, então vou chamar o próprio método max para o mesmo vetor, só que agora falando que esse vetor é para eu considerar só os n-1 elementos, primeiros elementos desse subvetor, certo? Então, sempre eu vou considerar os primeiros elementos, os primeiros n elementos. Então, eu vou resolver o problema para n-1, que é exatamente isso aqui para o nosso exemplo. E isso vai me retornar um valor. E agora eu só preciso verificar se esse m é maior do que o último elemento do meu vetor, que é o elemento que eu tirei desse subproblema, certo? Se o m é maior do que o último elemento, o maior elemento do vetor original é m. Caso contrário, o maior elemento é o último elemento, certo? E isso, é uma implementação recursiva para esse problema. Falta um ponto muito importante, que é o caso base, né? Se eu ficar fazendo essa chamada recursiva da maneira como está aqui, ela vai virar uma recursividade infinita, porque ele vai sempre decrementar o n e chamar o max. Decrementa o n, chama o max, decrementa o n, chama o max. E esse n vai virar menos infinito e eu nunca vou chegar numa solução. Então, qual vai ser o meu caso base? Meu caso base é quando n é igual a 1, por exemplo. Quando eu tiver um único elemento no meu vetor, o maior valor desse subvetor é aquele elemento, que é o primeiro elemento, é o V0, certo? E sempre, né, o caso base, eu tenho que testar ele antes, né, eu tenho que verificar se eu estou no caso base antes de passar para o caso recursivo, ok? Bom, tem outras formas da gente subdividir esse problema, né, ou definir esse problema de forma recursiva? Sim, tem. Eu posso, ao invés de tirar o último elemento, tirar o primeiro elemento. Qual a desvantagem disso? A desvantagem disso é que aí os subproblemas começam a ter características, os subvetores começam num índice que não é o zero, né? Porque o vetor é sempre o mesmo, eu não estou criando cópias desse vetor, né? Porque seria bem ruim se eu ficasse criando cópias a cada chamada recursiva, eu criar cópia desse vetor. Então, se eu estou usando sempre o mesmo vetor, o índice zero é sempre esse cara. Então, se eu quiser resolver um subproblema a partir do índice 1, eu teria que passar um parâmetro a mais aqui. Além do n, eu teria que passar o índice inicial, né? Do subvetor, certo? Na realidade, o n eu não precisaria passar, porque eu tenho o v.length, né? Então, o n eu poderia passar só o índice inicial, mas aí assim fica mais elegante, né? Outra estratégia é você criar dois subproblemas. Você pode dividir o vetor no meio e resolver o problema para a metade esquerda e depois o problema para a metade direita e comparar esses dois maiores valores das duas metades, e o que for maior é o maior de todos.
certo? Essa é uma estratégia bem legal também. Fica um pouquinho mais complicada, talvez, alguns detalhes aqui na implementação, mas funciona também. Bom, agora eu queria chamar a atenção para um ponto específico da linguagem Java ou de linguagens orientadas a objeto quando a gente trabalha com métodos recursivos, né? A gente definiu um método ali no início, um max, recebe dois parâmetros, né? Um vetor e o tamanho desse vetor. Isso em Java é estranho, né? Porque um vetor em Java, o tamanho dele já está dentro do vetor. Existe um atributo, que é o v.length, que diz qual é o tamanho de um vetor. Então, em geral, em Java, a gente não precisa dizer quantos elementos tem no vetor. A gente acrescentou esse parâmetro aqui porque a gente, na realidade, está querendo trabalhar com subvetores, né, de um vetor, o vetor v. Então, o v não muda, o tamanho dele é sempre 5, no caso do nosso exemplo. Mas o n a gente vai decrementando para a gente tratar subvetores, né, desse vetor dentro do método m. Mas isso é bem estranho para um programador Java, tá? Fazer uma chamada desse tipo. Em outras linguagens, como em C, por exemplo, é super comum, porque em C você não tem esse atributo length dentro de um vetor. Mas em Java isso é bem estranho. Então, em Java, o que a gente faz em geral é que a gente costuma ter, é comum a gente ter dois métodos. Quando a gente tem um método recursivo, a gente tem duas versões desse método. Um público e um privado, certo? O método privado é o método que realmente é recursivo, que é esse max, que tem dois parâmetros, estou chamando um max com dois parâmetros também. E o método público é o método que vai ser usado por um código externo, certo? Então, esse método, quando eu quero resolver o problema de achar o valor máximo em um vetor, eu quero sempre, né, em geral, eu quero saber o valor máximo do vetor todo, né? Então, eu não preciso passar o n, eu passo só o v, certo? E aqui dentro dessa chamada pública, eu chamo o método recursivo passando o v.length, né? Essa é a chamada externa desse método recursivo. É a primeira chamada que eu tenho que fazer, certo? Só que aí eu uso esse método público para fazer essa chamada para mim, né? Para não precisar o cara que vai usar esse método saber que ele tem que repetir o tamanho do vetor aqui, né? Vamos ver agora um outro exemplo de método recursivo e, de novo, agora um problema que é naturalmente recursivo, tá? E tem umas características interessantes, que é a sequência de Fibonacci. A sequência de Fibonacci, vocês também já devem conhecer, já devem ter resolvido esse problema de forma interativa. Ela é definida assim, ó. O f, né, o primeiro número da sequência é o 1, o segundo número da sequência, que a gente chama de f2, é 1 também. Daí em diante, a gente define que para qualquer fi, o iésimo número da sequência, sendo que o i tem que ser maior do que 2, né, ele é igual à soma dos dois últimos números. Certo? Então, a sequência de Fibonacci, ó, até 7, os 7 primeiros números da sequência de Fibonacci é essa aqui. Ó, é 1, 1. O terceiro número é 1 mais 1 dá 2. O quarto número é 1 mais 2 dá 3. O quinto número é 2 mais 3 dá 5. O sexto número é 3 mais 5 dá 8. E o sétimo número é 5 mais 8 dá 13. E assim por diante. Certo? Então, essa aqui é uma definição já matemática, uma função recursiva que já é definida matematicamente recursiva, certo? Como que a gente pode resolver esse problema usando um método recursivo? Antes disso, né, uma característica interessante dessa definição é que a gente tem dois casos base, né? A gente resolve diretamente, isso mesmo matematicamente, né? A gente tem que definir dois casos base porque a recursão é definida em cima de dois subproblemas, né? Então, nesse caso, a gente acaba tendo que definir dois casos base. E a gente tem duas chamadas recursivas também, né? Na definição recursiva. Como que a gente implementa isso? É bem direto a implementação, né? A recursividade em geral é assim. Se você tem a definição recursiva, para você implementar é bem direto, né? Então, Fibonacci, né? O iésimo número da sequência de Fibonacci
A gente pode implementar dessa forma, né, um método chamado fib. E a gente vê, se for o primeiro número, a gente sabe que é 1. Se for o segundo número, também é 1. Então aqui, ó, você vê que tem dois casos básicos. Poderia ser um if, else, if, né? Mas como eu tenho return aqui dentro do primeiro if, eu não preciso do else, né? Eu só vou chegar nesse if se eu não entrar dentro desse if, né? Porque se eu entrar, eu vou retornar. Então, eu tenho esses dois casos básicos. E aí, na resolução do caso recursivo, eu tenho duas chamadas recursivas, certo? É o fib de i-1 mais o fib de i-2. Simples assim. Bom, então vamos agora destrinchar essa chamada do Fibonacci para o fib do sexto número da sequência de Fibonacci, para a gente ver um problema dessa nossa implementação, e é um problema muito sério que vocês têm que saber identificar. Então, o fib de 6, né, o i não é 1 nem 2, então ele vai fazer a chamada recursiva para o fib de 5 mais o fib de 4. Então aqui, ó, eu vou desenhar só as chamadas recursivas e não vou desenhar os resultados, não, tá? Porque eu não estou interessado nos resultados, estou interessado só em como que vai ser essa execução recursiva aqui, tá bom? Então, e aí, o fib de 5 vai de novo entrar aqui e vai fazer duas chamadas recursivas, o fib de 4 e o fib de 3. E o fib de 4, por sua vez, vai chamar para o fib de 3 para o fib de 2. E o fib de 3, o fib de 2, o fib de 1. Os azuis escuros aqui, os nós escuros, são os casos base, né? 2 e 1. E aí eu vou ter que fazer a mesma coisa para o 3 e para o 4, certo? E no final vai ter a minha árvore, né, de recursão, né? Todas as minhas chamadas recursivas, ó, vão ser essas aqui, certo? Alguém consegue ver um problema sério aqui? São as repetições, né? Olha, cada nó aqui é uma chamada da função fib passando o i igual a esse número aqui. Então, eu estou chamando o fib de 4 aqui e estou chamando o fib de 4 aqui também. E qual vai ser o resultado dessas duas chamadas? Vai ser sempre o mesmo, porque é uma função que ela sempre retorna para o mesmo i, ela sempre vai retornar o mesmo valor. O 3, ó, o fib de 3 está sendo chamado 3 vezes. O fib de 2 está sendo chamado 4 vezes, 5 vezes, né? O fib de 1, 3 vezes. Então, isso é porque eu estou calculando o sexto número. Se eu tentar calcular o sétimo número, o que vai acontecer? O fib de 7 vai fazer uma chamada para o fib de 6, que vai gerar todas essas chamadas, e uma outra chamada para o fib de 5, que vai ser uma cópia dessas chamadas aqui. Então, eu vou ter mais um monte de repetição. E se for o fib de 8, vai ter mais repetições ainda. E esse número de repetições cresce muito rapidamente nesse caso, certo? Porque se repete, né? Por de 3 eu uso 2 e 1, para o 4 eu uso 3 e uso 2 de novo. Né? E sempre vai ser assim, sempre eu vou estar repetindo essas chamadas. Então, você resolver a sequência de Fibonacci de forma recursiva é muito ineficiente. Então, nesse caso da sequência de Fibonacci, a forma correta de resolver é de forma iterativa, tá? E vocês imaginam que já tenham resolvido esse problema, e é um ótimo exercício vocês compararem o tempo de execução da implementação recursiva e da implementação iterativa. Não precisa você calcular números muito grandes da sequência de Fibonacci para você ver que a implementação recursiva é muito ineficiente, é muito lenta. Então, e uma característica da recursividade é que qualquer recursão, qualquer método recursivo pode ser transformado em um método iterativo. Às vezes é difícil, em alguns casos isso é difícil, mas isso sempre é possível. Por último, vamos falar de um conceito que se chama recursão indireta, certo?
Então, existe a recursão direta, que é essa que a gente acabou de ver, em que um método invoca ele mesmo. Então, um método func invoca o próprio método func. Isso é uma recursão direta. Mas existe também uma recursão indireta. E esse é um tipo de recursão que, em geral, é bom se evitar. Tá? Em alguns casos não faz sentido evitar, porque faz sentido fazer a recursão indireta. Mas é uma recursão que se torna mais complicada. Tá? E a recursão indireta consiste em um método A, por exemplo, chama um método B, e esse método B chama o método A, de novo. E esse método A pode chamar o B, que pode chamar o A novamente. Né? Então, o método A, na sua implementação, chama o B. Aí o B chama o A novamente. E aí o A é o A mesmo, esse A aqui de cima pode chamar o B, e o B chama o A, e vira uma recursão, certo? E é lógico, isso aqui funciona, não tem problema, em princípio, desde que você tenha os casos bases bem definidos. O problema é que não é o A chamando o A, né? Você não tem essa definição simples aqui, que o caso base dessa recursão do func está aqui dentro do func, né? O caso base do A tem que estar no método B e o caso base do B tem que estar no método A. E você pode ter uma recursão indireta de comprimento maior, né? Aqui são 2 métodos, mas você pode ter 3 métodos. O A chama o B, o B chama o C e o C chama o A de novo. E você pode ter interações mais complicadas, né? Tipo, o A chama o B e o B pode chamar o A ou pode chamar o C. E o C pode chamar o B ou pode chamar o A. Então, esse tipo de situação, em alguns casos, é natural e é uma forma tranquila e boa de resolver algum problema. Mas isso só faz sentido quando realmente o problema é definido dessa forma. Então, para fechar, vamos só fazer uma comparação aqui entre as vantagens e desvantagens, né, características, né, dos métodos recursivos e de métodos que são puramente iterativos. Tá? Então, os métodos recursivos, eles têm algumas vantagens. Né? Em geral, eles são mais intuitivos quando você está resolvendo problemas naturalmente recursivos. Por exemplo, a sequência de Fibonacci. Né? A implementação recursiva era super simples, era uma aplicação direta da definição do Fibonacci. Isso, né, a gente chama também porque tem uma melhor aderência ao problema real, certo? Em geral, a implementação recursiva, principalmente nesses casos, ela é mais curta, é mais simples, é mais intuitiva e mais curta, certo? Por outro lado, é mais difícil você depurar, é mais difícil você testar um método recursivo. E, mais importante de tudo, é que um método recursivo pode ser altamente ineficiente. Tá? Principalmente quando você tem uma profundidade muito grande, e a recursividade tem um custo computacional de você fazer várias chamadas, e a pilha de execução, né, de métodos, ela tem um tamanho limitado, porque a memória do computador é limitada também, e isso pode ser um problema em alguns casos. Isso é bem comum, tá? Você não pode ter um método recursivo que vai muito longe, tá? E muito longe é coisas assim de poucos milhares de chamadas, tá? Às vezes até menos do que 1000 pode dar problema dependendo da máquina, tá bom? E o outro problema é aquele problema da sequência de Fibonacci, que é um problema ainda mais grave. Bom, sei lá se mais grave, mas é um problema muito grave também, que é quando você tem os subproblemas repetidos. E aí você pode ter uma implementação recursiva muito ineficiente. Okay? Por outro lado, o iterativo, a principal vantagem dele é que ele é mais eficiente. Sempre existe um método iterativo que é tão eficiente ou mais eficiente do que um método recursivo. Tá? Tem como você fazer um método iterativo que é menos eficiente do que um método recursivo, mas se isso acontecer é porque você está fazendo alguma besteira. A desvantagem dos métodos iterativos é que em alguns casos, né, quando o seu problema é naturalmente recursivo, às vezes é difícil você projetar essa implementação. Em alguns casos é muito difícil.
É isso então, pessoal. Muito obrigado.